Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão. Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão. Se você quer achar de forma rápida, primeira página da Bíblia, no índice, um pouco veloz, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão. Capítulo de número 2, versículos de número 11 e o versículo de número 12 do livro de Cantares de Salomão. Quem ainda está procurando e que deseja achá-lo na velocidade da luz, é só olhar para a tela que o texto já está na tela. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 11 e o 12. Diz a Bíblia a palavra do Senhor: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Amém? Deus seja louvado pela sua bendita palavra. E eu vou pedir duas generosidades aos irmãos. A primeira, por gentileza, assentai-vos. E a segunda, eu solicito-vos que mantenha a sua Bíblia aberta nesses dois versículos. Eu vou fazer mais uma ministração expositiva e nós vamos caminhar pela graça de Deus nesses versículos. E antes que eu venha trabalhar, construir o pano de fundo histórico e extrair as lições que estão nesses dois versículos para fazer uma aplicabilidade no seu coração, eu gostaria que você olhasse para o versículo de número 11. Vê se no versículo número 11 você tem uma estação chamada inverno. Vê se tem inverno. Obrigado, pastor Lorenilson. Vê se tem chuva no versículo 11. Olhe para o versículo 12, vê se você vê uma estação chamada primavera no aparecimento das flores. Vê se você vê que tem um tempo de cântico e vê se tem a audição do cântico de uma ave, de um pássaro, de uma ave na nossa terra. Tem um cântico? Tem um cântico? Tem. Então tem o tempo de cantar e também a oportunidade de ouvir um cântico em nossa terra. Nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre as estações da vida cristã. Nós estamos diante do livro de Cantares de Salomão. É um livro pouco utilizado pela comunidade cristã. Ninguém, quando vai fazer, a maioria de nós, quando vamos fazer o nosso devocional, nós não acessamos Cantares de Salomão. Nós temos uma tendência maior de acessar o livro dos Salmos, mas não Cantares de Salomão. Haja vista por algumas razões. Uma delas porque toda a linguagem de Cantares de Salomão está dentro de uma cultura judaica e numa expressão amorosa de Salomão com a Sulamita. A segunda delas é que plantaram no nosso HD craniano que Cantares de Salomão é um manual de vida conjugal, uma série de lições para
a vida a dois. Isto é uma verdade, mas não é toda a verdade. Cantares de Salomão é um livro tão rico, tão poderoso, tão eficaz, tão tônico, tão vital, como qualquer outro livro da Bíblia Sagrada. E Cantares de Salomão é resultante de 1000 cânticos que Salomão cantara. Segundo a Bíblia Sagrada, Salomão vai cantar 1000 cânticos, vai escrever 3000 provérbios. E dos 1000 cânticos que Salomão cantara, aprove a Deus, numa regência operacional e inspiradora do bendito Espírito Santo, pegar Cantares de Salomão e inserir no cânon sagrado para ser um manual de regra de fé para o processo construtivo da nossa vida cristã na face da terra. Haja vista que no capítulo 1, versículo 1, Cantares de Salomão é apresentado como o Cântico dos Cânticos. E Cantares de Salomão é um livro riquíssimo, como eu vos disse, não apenas um manual para a vida conjugal, mas para todo o processo construtivo da nossa história de vida cristã na face da terra. Por exemplo, se você quer saber sobre Jesus Cristo, a natureza de Jesus, a beleza de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus, o cuidado de Jesus, Cantares de Salomão. Se você quer saber sobre uma visibilidade eclesiológica da igreja, a origem da igreja, a natureza da igreja, as características da igreja, a beleza da igreja, o ministério da igreja, o relacionamento da igreja, o triunfo da igreja, Cantares de Salomão. Se você quer saber sobre o Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, o fruto do Espírito, a operacionalidade do Espírito, Cantares de Salomão. Se você quer saber de escatologia, a segunda vinda de Jesus, os sinais da vinda de Jesus, como Jesus virá, Cantares de Salomão. Se você quer saber sobre a segunda vinda de Jesus, culminando com o arrebatamento da igreja e depois a grande tribulação, governo milenial de Jesus Cristo, Cantares de Salomão. Se você quer uma lição para a vida de obreiro, como cuidar da obra de Deus, como é o perfil de um obreiro diante de Deus e diante da sua obra, Cantares de Salomão. E se você quer saber da vida cristã, dos processos da vida cristã, Cantares de Salomão. E é nesta metodologia que eu vou utilizar aqui hoje. Haja vista que Cantares de Salomão, você pode olhar para ele com uma visão tríplice. Você pode olhar com uma visão literal, onde você vai visualizar aqui Salomão e a Sulamita, e um relacionamento amoroso entre os dois, é a literalidade de Cantares de Salomão. Mas se você for olhar Cantares de Salomão com uma visão alegórica, Salomão é um tipo de Deus, a Sulamita é um tipo da nação de Israel. Mas se você for olhar Cantares de Salomão com uma visão figurativa ou tipológica, Salomão é um tipo de Cristo, a Sulamita é um tipo da igreja. E diante de tudo isso que Cantares de Salomão nos apresenta, hoje nós vamos olhar para esse versículo como uma visibilidade contemporânea, também com uma visibilidade psicológica, e podendo enxergar nesses versículos as fases da vida cristã e também a ação de Deus nos levando a uma vivência de milagre, quando humanamente não há mais possibilidade de milagres. E isso estão presente nesses dois versículos.
E quando você olha para esses dois versículos, você vê o cântico do sábio, o sábio Salomão, dizendo: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. E a primeira verdade que eu destaco aqui é essa estação inverno. A estação inverno, na luz da Bíblia Sagrada, vai caracterizar para nós a chegada do dia mau, representa o período das adversidades, da infelicidade, dos acontecimentos destrutivos, negativos, de tudo aquilo que acontece de forma contraditória na história da nossa vida. É o que representa o inverno na Bíblia Sagrada. E o inverno é uma das estações, das 4 estações que regem a nossa vida no mundo natural. Mas isso também vem sinalizar que na vida cristã, na vida espiritual, também existem as 4 estações estabelecidas por Deus, e haja vista que, tanto naturalmente quanto espiritualmente, ninguém escolhe as estações e ninguém fica nas mesmas estações. Isso é uma metodologia pedagógica divina, ensinando que a nossa vida não é estática, que a nossa vida não é uma rotina e que a nossa vida não é paralisada, que a nossa vida é dinâmica, que a nossa vida foi construída para viver fases, processos, estações. Deus já deixou isso sinalizado para todos nós no processo criativo de Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando todas as coisas. Quando chega no 4º dia, a Bíblia vai dizer no primeiro capítulo do primeiro livro, o livro dos Gênesis, ou das origens, ou das Gênesis, ou o livro do princípio, no 4º dia, Deus vai criar o sol, Deus vai criar a lua e Deus vai criar as estrelas. Isso Deus está estabelecendo na face da terra. Só que numa projeção profética, graciosa, tipológica, na dispensação da graça, Deus está fazendo uma projeção. O sol é uma projeção do Cristo, a lua é uma projeção da igreja, as estrelas são a projeção dos ministros eclesiásticos e de cada crente na face da terra. Mas quando você olha para a lua, que Deus vai criar entre o sol e as estrelas, Deus não criou a lua com uma única fase. Deus criou a lua com 4 fases. Você vai ver que a lua tem a fase crescente, e começando dentro da literalidade, a lua tem a fase nova, a lua tem a fase crescente, a lua tem a fase cheia e tem a fase minguante. É Deus nos ensinando na projeção da lua que assim é a nossa vida. Existe fase na nossa vida que é fase de crescimento. Tudo dá certo, tudo frutifica, tudo é idealizado e materializado conforme o desejo do nosso coração. E depois do crescimento, vem as novidades, as colheitas, as surpresas, as bênçãos, os resultados positivos. E após a fase nova, vai nos levar à fase da cheia, do cheio, da abundância, da prosperidade, de lagares transbordantes, de celeiros cheios, de vida regaladamente. E quando a gente acha que não vai precisar de mais nada, entramos na fase minguante e não conseguimos segurar nada, porque tudo evacua-se da nossa mão
e da noite para o dia, nos sentimos vazios e perdemos tudo. Aí perguntamos, injustiça divina? Não. Falta de amor divino? Também não. Falta de cumprimento de promessa? Também não. Então por que Deus permite a gente, depois de ter tudo cheio, viver a fase de minguante? Porque Deus faz tudo isso só para nos levar a viver o novo de Deus novamente, para a gente crescer novamente, para a gente se encher novamente e entender que tudo que acontece na nossa vida, o segredo não está em nós, o mérito não está em nós, tudo é bondade de Deus, tudo é misericórdia de Deus, e Ele permite tudo isso para que venhamos ter um vínculo de dependência dEle e saber valorizar cada fase que Deus nos leva a vivenciá-la, sem roubar a glória de Deus. Então, quando estamos crescendo, nós sabemos que estamos crescendo porque Deus está nos fazendo crescer. E quando estamos vivendo o novo, é porque Deus está nos proporcionando novidade. E quando estamos vivendo a fase cheia regaladamente, o nosso ego é abortado, é sacrificado pelo amor divino, pela glória divina, sabendo que tudo aquilo é a mão de Deus, é um milagre de Deus, é a provisão de Deus. E quando chegamos na fase minguante, não há desespero, não há loucura, porque a gente sabe que tudo que veio, veio por Deus, e tudo que saiu, não foi o diabo que tirou, foi o próprio Deus que permitiu, porque Ele quer nos levar a uma dimensão de vida, para que a gente possa crescer de novo, viver o novo novamente, viver a fase cheia novamente, e em tudo glorificar o seu nome. Isso foi projetado na lua, e quando chegamos em Cantares de Salomão, a gente vê também na declaração do sábio, e numa delas é essa fase que nos proporciona, que é a fase do inverno. Como vos disse, tudo que é negativo, destrutivo, é representado no inverno. E o inverno, vale salientar aos senhores, os senhores já sabem, senhores, e não custa lembrá-los, que o inverno, ele não tem discriminação, ele não tem preconceito. O inverno, ele é imparcial. O inverno, ele não escolhe faixa etária. O inverno chega para o recém-nascido, como chega para o ancião. O inverno, ele não tem preconceito de status social. O inverno chega para o cidadão que está residindo debaixo de um viaduto público que é conceituado como morador de rua, mas chega também para aqueles que moram no arranha-céu. O inverno chega para aqueles que estão desprotegidos, porque o inverno não dá perguntas a nós. Você me quer? Você está preparado? Você me aceita? Se você está preparado ou não, o inverno chega. Assim são as lutas, as crises e as adversidades da vida. Elas não nos perguntam se nós aceitamos as mesmas ou não, se estamos preparados para elas ou não, e também não dá aviso prévio. Os meteorologistas apenas podem prever quando vem, mas eles não exercem comando e domínio sobre as estações, porque as estações não são dos meteorologistas, elas são de Deus, e só Deus exerce governo sobre elas. E assim são as adversidades. Você termina um dia sorrindo
E quando abre as portas da vida no dia seguinte, você está dentro de um inverno existencial. Você não pediu, você não escolheu, você não projetou, porque a gente projeta só o que é benéfico, só o que é salutar, mas a gente não faz nenhuma projeção de dia mau, de tristeza, de perda, de tropeço, de lágrimas. A gente projeta festas, mas não projeta luto. A gente projeta chegar no topo de uma montanha, mas não fazemos projeção para passar pelo vale. A gente projeta conquistas, mas a gente não projeta perdas. E na verdade, na escola da vida, já dentro de casa, nós fomos ensinados a vencer, mas ninguém nunca nos ensinou, nos treinou, nos preparou para uma derrota, para uma perda. Por isso que as frustrações são grandes, porque só apresentaram para nós o lado positivo, mas não apresentaram que a vida não só tem o lado positivo, tem o seu lado negativo. E Deus projeta isso na criação, no capítulo 1, porque quando ele diz dia e noite, ele está projetando o dualismo da vida, mostrando que a vida não é só de dia ensolarado, tem as suas noites escuras. Logo nesse dualismo, não é só alegria, tem as suas tristezas. Tem vida, mas também tem morte. Tem flores, mas também tem seus espinhos. Tem rios, mas também tem os seus desertos. Tem as abundâncias, mas tem as suas escassez. E quando nós olhamos para o sábio Salomão, ele vai fazer essa projeção para nós, quando ele apresenta o inverno. E falando no inverno, ninguém se prepara, não projeta, principalmente o inverno espiritual. E inverno, você não adianta mudar de lugar. Por exemplo, a Europa, a América do Norte, está caindo neve neste momento. E se os moradores de lá fugirem para a nossa pátria para escapar do inverno, no mês de julho, tem um inverno aqui esperando por eles. Então não adianta você mudar de lugar por causa de uma luta, por causa de um problema, porque isso não vai te resolver. Porque aonde você chegar, tem um inverno te esperando. Inverno não se foge, inverno se encara, se enfrenta, se adapta. Assim são as lutas. De luta não se foge, de adversidade você não foge, você não corre, você enfrenta, você adapta. E vale salientar que você e eu não somos melhores do que Jesus, ou melhores do que Jesus, porque se você olhar no Evangelho do Cristo segundo João, Jesus também viveu o seu inverno, tanto literal, meteorológico, como existencial e emocional. E a Bíblia vai dizer, e ele entrou no templo, vírgula, porque era inverno. Quando o inverno chegou no período de Jesus, sabe onde ele foi se proteger? Foi aonde ele se abrigar? No templo. A tendência hoje é que nas crises, nas lutas, nas batalhas, é fuga. E a primeira expressão comportamental é abandonar o Senhor, é se afastar da comunhão dos santos,
e sumir do templo, Jesus ensina o seguinte: quando o inverno existencial chegar, corra para o templo. É ali que você vai encontrar abrigo, é ali que você vai encontrar proteção, é ali que você vai ser amparado, e é ali que você vai ser aquecido. Então, ao inverno não se foge, inverno se enfrenta. Se enfrenta. E quais são as características que a gente está vivenciando o inverno existencial? A primeira delas é que esse inverno, ele é a fase das provações inexplicáveis pela mente humana. Isso significa dizer que aquilo que você não esperava de negativo, de destrutivo, chegou na história da sua vida. E como os amigos de Jó que nos rodeiam vão se colocar no trono e vão julgar a nossa vida, dizendo que tudo que está acontecendo negativamente é porque estamos em pecado. E você faz uma anamnese da sua vida, faz uma viagem no seu interior, você faz uma análise de toda a sua história existencial, que a sua vida está no altar, que você está fazendo tudo para agradar ao Senhor, você se mantém puro e fiel a Deus, e parece que tudo que existe de ruim no planeta Terra desabou sobre você, e a sua mente, a sua lógica, a sua razão não tem explicação para isto, e ninguém que está à sua volta consegue explicar o que você está vivendo. Sabe o que isto, e por que isto está acontecendo? É porque o inverno chegou. Só que como evidencia isto? Por exemplo, é quando você vai para uma consulta médica de rotina e é identificado o diagnóstico sobre você que tem um tumor, um nódulo, e você tem que ir urgentemente para a mesa cirúrgica para remover, porque está correndo risco de vida. É o inverno que chegou. É quando você está em casa levando a vida normal e de repente você recebe um telefonema, uma notícia que um filho ou um membro da sua família for atingida por um projétil perdido aleatoriamente e ele foi ferido e foi levado a óbito. Ou, por exemplo, você, um filho ou um parente que saiu da faculdade, estava na calçada e um veículo desgovernado subiu a calçada e acabou ceifando a vida do seu filho ou do seu parente. E você vai explicar e pedir questionamento, pergunta: por que isto? É o inverno que chegou. De repente, aflora situações tão adversas, como uma notícia que a sua empresa está falindo, ou uma porta empregatícia acaba de fechar e você está sendo despedido. E por que isto? É o inverno que chegou. E você faz uma análise, você olha para o lado, vê pessoas sorrindo, enquanto você está chorando. Você vê pessoas vivendo regaladamente, quando você se sente numa masmorra existencial. Você vê pessoas dormindo a noite toda, e você procura o sono, e parece que ele foi tirado de você na velocidade da luz, e você passa a noite toda, e ela parecendo uma eternidade, bebendo as suas próprias lágrimas em calafrios, e você pergunta: eu estou bem com Deus, e por que isso está acontecendo? É porque o inverno chegou. Ainda que os homens, que nenhum estudioso consegue dizer a razão,
apenas trabalham hipótese, mas a Bíblia vai explicar por que a gente está passando isto. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 12, versículo 13, versículo 14, ele vai dizer assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar ou provar, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Olha o que Pedro está dizendo: não estranhe isto, não estranheis isto. Aí ele vai dizer assim, ao invés de você se estranhar tudo isso, ele vai dizer assim: alegrai-vos, alegrai-vos, porque isso que está acontecendo com você não é injustiça, não é maldade, não é obra do diabo, não é falta de amor e nem culpabilidade sua. E isso que você não entende, o que você está passando, sabe o que é isso? É porque você foi escolhido para ser participante das aflições de Cristo. Ou seja, a dor que ele sentiu, você está sentindo. O sofrimento que ele vivenciou, você está vivenciando. A agonia que dominou a sua alma, está dominando a sua. As lágrimas que ele derramara, você está derramando. Então você, ao invés de estranhar, você tem que valorizar, porque você é um privilegiado, porque no teu corpo está tendo as aflições de Cristo. E sabe para que tudo isso? Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, vai ser um momento, vai chegar um momento que tudo vai passar e vai ser só júbilo, vai ser alegria. Aí Pedro vai um pouco mais além, no versículo 14, Pedro vai dizer assim: e se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, maltratados, vocês sofrem, vivem esta agonia, Pedro diz: não entre no caminho da vitimização, do complexo da inferioridade, e não diga que você é um desgraçado, um maldito, e que você é a pior pessoa na face da terra, que não tem valor algum. Mas pelo contrário, tire força da fraqueza e veja em tudo isso algo positivo em si mesmo. Sabe por quê? Porque você não é um maldito, você é um feliz, você é um bem-aventurado. Porque se você não tivesse o que ele vai dizer agora, nada disso estaria acontecendo contigo. E ele vai explicar: sabe por que está acontecendo tudo isso contigo? É porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Porque se você não tivesse o Espírito da glória de Deus, a comunhão com Deus, a presença da glória de Deus, a presença divina em você, você não estaria passando por isso. E você passa por tudo isso porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Então deixa eu só parafrasear aqui. Há uma probabilidade que você está me ouvindo esteja no inverno. Então preciso desconstruir algumas coisas da sua mente. Primeiro, nada que está acontecendo com você é obra de Satanás, porque o diabo não rege a sua vida. Quem rege a sua vida é o Deus dos céus. E segundo, não alimente sentimento de culpa, porque isso aí não é culpabilidade sua. É apenas uma fase que Deus está permitindo você passar. E terceiro, não se sinta o pior de todos. Pelo contrário, não faça metodologia comparativa com terceiros, porque eles não têm o que você tem. Se fosse com eles, ele entraria no caminho do suicídio. E você, com tudo isso, você se mantém de pé, mesmo doendo, mesmo sangrando. Você não abre mão do Senhor.
Você não nega a fé. E Ele permitiu tudo isso, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia, aleluia. E nesta fase do inverno é o momento que predomina a solidão humana, a solidão na alma, por falta de calor humano. Na fase do inverno, todos aqueles que estavam contigo no verão, que tomava café contigo, almoçava contigo, a tua casa, teu apartamento vivia lotado, era convite para o chá, era convite para o churrasco, sua campainha, seu telefone não parava de tocar, era a fase do verão. Mas quando chegou a fase do inverno, foram as primeiras pessoas a te abandonar. Fizeram um voto de fidelidade de ir com você até o fim, mas eles não estavam contigo pelo que você era, estava contigo só pelo que você possuía. E eles não só te abandonaram, eles te assassinaram na consciência deles. Para eles você se tornou um defunto ambulante, e a prova disso é que eles deletaram o teu número no celular deles. Você desejava ouvir uma voz, receber um telefonema, a campainha tocar, e não aparecia uma viva alma. E quando você saía na rua, quando eles te encontravam de um lado, eles pulavam para outra faixa da rua, achando que você ia pedir dinheiro emprestado, que você ia pedir uma residência, você ia pedir uma cesta básica. Mas no fundo, você não queria dinheiro, você não queria alimento. O que você queria era apenas um ombro amigo, só para chorar, só para chorar. O que você queria era braços abertos para te abraçar e o calor humano ser transferido para você. E não tinha uma viva alma. Mas mesmo assim, não se desespere, não se sinta desvalorizado, porque Davi também passou por isto. E Davi vai passar e vai declarar isto no capítulo 38 do livro dos Salmos, no versículo 11. E Davi vai dizer esta declaração que é muito profunda e importante. Olha o que ele vai dizer: os meus amigos e os meus propícuos se afastam de mim. Propícuos ali são as pessoas que estão ligadas a eles. Olha, os meus amigos se afastam de mim por causa da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Amigos e parentes, todos somem, todos desaparecem, e você fica como um indigente, como um defunto ambulante. E você não quer prata, você não quer ouro, você não quer riqueza, você só quer calor humano, e não tem. Sabe o que é isto? É porque o inverno chegou. Além disso, é a ocasião que você é identificado pelo cheiro de mofo. Nas regiões que o inverno é castigante, que domina tudo, o ambiente fechado, que é dominado pela friagem, vai gerando fungo, vai gerando mofo, e quando você abre, o primeiro odor que você sente é o odor do mofo. E o que é o mofo na Bíblia? São as falsas acusações. São pessoas que não entendem o propósito de Deus na sua vida e diz: está passando por isso porque está em pecado, está passando por isso porque está desviado, está passando por isso porque está em falha com Deus, está passando por isso porque feriu a santidade do Todo-Poderoso, está passando por isso porque é juízo, é punição. E não tem nada de falha, não tem nada de erro. E eu estou pregando não teoria, eu estou pregando o que eu vivo, o que eu vivi. Porque quando o Senhor pediu meu filho de 30 anos, 15 de agosto, eu ouvi várias vezes: reveja a sua vida. Provavelmente você cometeu algo, você fez algo que não agradou ao Deus do céu, talvez você seja o responsável. Olha o que eu ouvi. Eu tive que parar uma noite e dizer: Deus, por favor, se eu sou culpado pela morte do meu filho, fala comigo, porque eu não posso ser refém da minha própria consciência. E eu passei uma madrugada toda sonhando com meu filho, e o Senhor me mostrando, eu cuidando dele. E eu termino o sonho com meu filho saudável,
e dizendo: Pai, levantei esta noite, fui nos doces, comi os doces e eu estou bem. E sentando, e o Espírito de Deus me fez conscientizar: não é culpa tua, é propósito meu. Então eu vou te dar um conselho: se você não entende o propósito de Deus na vida dessa pessoa, não se envolva neste propósito, porque Deus te chama de profeta na Bíblia, mas não te chama de juiz. Deus te chama de sacerdote, mas não te chama de juiz. Deus te chama de ovelha, mas não te chama de juiz. Deus te chama de santuário do Espírito Santo, mas não te chama de juiz. Deus te chama de corpo de Cristo, mas não te chama de juiz. Deus te chama de bom soldado de Jesus Cristo, mas não te chama de juiz. Deus te chama de noiva do Cordeiro, mas não te chama de juiz. Deus te chama de pedra preciosa, mas não te chama de juiz. Deus te chama de menina dos seus olhos, mas não te chama de juiz. Se você não pode orar por essa pessoa, se você não pode jejuar por ela, fique em silêncio, porque o inverno é só uma estação. Hoje você está no verão, ele está no inverno, mas amanhã é você que poderá estar no inverno e ele está no verão. Então não entre, não misture, não toque neste propósito, porque Paulo vai dizer em Romanos 14:4, olha o que Paulo vai dizer para todos nós. Paulo vai dizer que só existe um justo juiz, e ele vai dizer assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. Não julgue, porque apesar de tudo, ele se rastejando, ele consegue vir aqui, ela consegue chegar aqui, apesar de tudo, consegue abrir os seus lábios e dizer amém. Então não julgue, porque você não sabe o dia do amanhã. Você não sabe o dia do amanhã. E esta fase do inverno, oh Jesus, é a fase que se esgota, que se perde todo o fervor espiritual. Porque no inverno você sente calafrio, seu corpo arrepia. E quando você chega no inverno, você procura a sua saliva, não tem saliva. Você procura o seu fervor e não tem. Você não consegue orar, porque suas palavras já esgotaram. E você não consegue enxergar ou ouvir a resposta de Deus. Você não consegue mais chorar, porque as suas pupilas secaram. Você não consegue mais ler a palavra de Deus, porque sua visão está nebulosa. E você não consegue ministrar um louvor, porque nem força para isso você tem. E não é porque você está desviado, é porque se esgotou tudo. E momento que você nem suporta mais o peso do seu próprio corpo. E o salmista passou por isso no Salmo 40, versículo 12. Ele vai deixar uma palavra que é muito interessante. Ele diz assim: porque males sem números me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima, são mais poderosas do que os cabelos da minha cabeça. Olha o que ele vai dizer: pelo que desfalece o meu coração. Tem uma versão que diz: a minha força se cai, a sua força evacua-se, e você não tem mais fervor para isto. E deixa eu lhe dizer, o inverno é tão grande, tão cruel, tão castigante, que se você olhar, principalmente agora na Europa e na América do Norte, árvores frondosas, centenárias, troncos enormes, estão deformadas, estão esqueléticas, porque o inverno tirou suas folhas, tirou suas flores, a deformou
e só aparece o esqueleto delas. E quem não entende de botânica, olha e diz assim: está morta, tem que ser cortada, porque não vai produzir mais nada, porque só tem casca, só tem esqueleto. Assim é nós. As crises vêm arrancar tudo de nós, nos desfigura, nos transforma, muda o nosso semblante, e a gente fica na pele e no osso. E quem não entende o propósito de Deus na nossa vida, começa a dar o diagnóstico, já começa a preparar o nosso funeral, já começa a abrir a sepultura existencial e diz: está morto, nunca mais vitalizará, nunca mais dará a volta por cima, acabou tudo para eles. Mas só emite esse diagnóstico quem não conhece a nossa história e o propósito de Deus para a nossa vida, como aqueles que não conhecem botânico. A árvore só parece que está morta, mas ela não está morta. Ela está desfigurada por fora, mas ela tem vida por dentro. Sabe por quê? Porque os olhos humanos não veem, mas dentro dela tem uma seiva chamada caule, que mantém ela viva, que mantém ela de pé. E você sabe por que você chegou aqui hoje? Você sabe por que você está me ouvindo hoje? Porque o cenário é fúnebre, a aparência é fúnebre, e já abriram até a sua sepultura e pagaram até o plano funeral para você, mas você só tem aparência que está morto, mas você não está morto. Sabe por quê? Porque dentro de você tem uma seiva divina, e essa seiva divina é o bendito Espírito Santo. E você sabe por que você levantou a mão? Você ia mandar pedir, é porque essa seiva está te mantendo vivo aí, e ela está levantando a mão. Você sabe por que você está chorando? É porque tem uma seiva divina aí dentro de você, mexendo dentro de você. Você sabe por que você está adorando? É porque tem uma seiva divina aí dentro de você, celebrando e te mantendo vivo, te mantendo viva. É a presença do Espírito Santo, e está aí dentro de você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer algo aqui. Você está dizendo aleluia, você não veio programado para isto. Você está dizendo glória a Deus, você não projetou no dia que hoje daria glória a Deus. Então você não está reproduzindo mecanicamente, e nem porque você é membro da Assembleia de Deus, porque isto não é propriedade da Assembleia de Deus. Porque sabe por que você está dizendo aleluia? Sabe por que você está dizendo glória a Deus? Sabe por que você está levantando a mão? Sabe por que você está adorando? Por causa dessa presença, essa seiva, esse caule divino que está aí dentro de você, o Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer assim: ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito do Senhor. Se você está dizendo louvado é o Senhor, porque Ele está aí dentro de você dizendo louvado é o Senhor. Se você diz aleluia, porque Ele está aí dentro de você dizendo aleluia. Se você diz glória a Deus, é porque Ele está dentro de você dizendo glória a Deus. Você só tem aparência que está morto, mas você não está morto. E outra coisa, pode ser o inverno que for, mas não tira a árvore do lugar. Sabe por que não tira a árvore do lugar? Porque o segredo dela não está no tamanho dela, do lado de fora. O segredo está na raiz, está na raiz. Pode acontecer cair neve, mas não arranca, porque ela está na raiz. Aí ninguém entende, a sua família não entende, a sociedade não entende, porque entra luta e sai luta, e você está aqui. Entra prova e sai prova, e você está aqui. Guerra e mais guerra, e você está aqui. Sabe por quê? Porque você tem raiz, você tem raiz, você tem raiz, você tem raiz. E hoje você pode cantar igual a Paulo: eu sei em quem tenho crido. Hoje você pode cantar igual a Jó: eu sei que o meu Redentor vive.
Só que eu tenho uma boa notícia para você. E essa boa notícia está aqui nesse texto bíblico. E hoje Deus sinaliza para você algo que você nunca vivenciou. E hoje Ele te trouxe aqui para mudar a sua história, para virar o seu cativeiro e para estabelecer um novo tempo na sua vida. E aonde eu vejo isso, eu convido você a olhar para Cantares 2:11. Veja que o inverno está aí, mas o inverno não é uma estação eterna, não é uma estação permanente. O sábio canta dizendo: eis que passou o inverno. O inverno tem um tempo para começar, mas ele tem um tempo para terminar. E o sábio canta: passou o inverno, eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo, para liberar essa palavra bíblica para você, dizendo: filho, filha, hoje cessa teu inverno, hoje acaba essa dor, hoje acaba esse sofrimento, hoje cessa sua lágrima, hoje muda tudo. Eis que o inverno cessou, passou. O versículo 12, eu falarei dele no próximo Aviva, mas o que eu quero que você entenda hoje aqui, e aqui eu concluo dizendo: se prepare, prepare sua família, prepare sua empresa, porque vem um novo tempo, vem uma nova estação, vem uma nova fase. E não sou eu que estou dizendo isso para motivá-lo, é a Bíblia quem diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem aí, eu estou autorizado. Cessa o inverno, acabou, acabou. Se prepare, porque vem algo aí. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. E eu encerro dizendo: eu estou mais ou menos a 1h15, a 1h20 só liberando Bíblia para você. E se Deus é vivo, e se Deus habita nesta casa, e se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito: se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará o sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aguardem, 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 aguardem. Pode preparar mais rápido, pode preparar aí. Não tenha medo da presença de Deus, não reprima o Espírito Santo. Aproveite, porque o Senhor está entre nós, o Senhor está entre nós. Você pode se colocar de pé.